Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, Ótica Silvio Joalheiro e Odontologia Lauda. E está comigo hoje, eu diria assim que foi quem, talvez ele nem lembre disso, mas eu lembro perfeitamente, foi quem me iniciou, digamos, como palestrante espírita. Ou seja, me fez o primeiro convite para a minha primeira palestra. Que bom. Ele, para quem não conhece, no mundo espírita ele é conhecido como Heraldo, simplesmente Heraldo. Isso. Mas o nome dele é Francisco Heraldo de Azambuja. Tem um sobrenome antes, mas vou deixar o de Azambuja. Tá certo. Heraldo, muito obrigado, meu amigo, por ter aceito o meu convite para comparecer hoje, para a gente bater um papo sobre essa doutrina espírita que a gente abraçou. É uma alegria já de estar presente aqui com vocês, aos telespectadores, para nós conversarmos, como tu disse, né, batermos um papo, né, bem leve, bem tranquilo, né, sobre o tema que me foi confiado, né, e tentar, né, transmitir aos irmãos tudo aquilo que a gente aprendeu, que a gente trabalhou durante todos esses anos, né? De uma maneira simples, como disse antes, leve e tranquila. Muito bem. Heraldo, o Heraldo, para quem não sabe, é trabalhador da Sociedade Espírita Dr. Fernando O, em Camobi, quer dizer, nem chega assim em Camobi. Quilômetro 3. Quilômetro 3, né? Isso. E agora sim, em Camobi, na Luz e Amparo. Luz e Amparo, exatamente. Heraldo, tu como espírita és reencarnacionista. Certamente. Agora, eu não vou te perguntar por que tu é espírita, eu vou te perguntar por que tu és reencarnacionista. Tá certo, boa pergunta. É uma boa pergunta. Na verdade, né, todos nós, quando fomos criados, né, nós temos no nosso íntimo, né, no nosso subconsciente, dentro de nós, esse lado de que a vida não termina após a morte. Isso todos nós possuímos, né? E com o passar dos tempos, né, desde a nossa criação, a gente vai, alguns perdendo esse sentimento, né? Uns por determinados orgulhos, outros por parte científica. Bom, são infinidades de fatores, né, que acabam, né, alguns deixando até as crenças, né, como as religiões, né, que eu tenho vários amigos, né, que não são reencarnacionistas, né, uns por conveniência, outros realmente têm essa consciência para eles, né, de que não existe vida sucessiva, né, vida espiritual e depois a reencarnação. Outro motivo também nós acreditamos que Deus é soberanamente bom e justo, né? Se Ele é bom e justo, né? Vamos pensar na justiça. Como é que nós vamos ter um mundo, né, um mundo tão desigual assim, em todos os sentidos, né? O sentido, a pessoa bem abastada, a pessoa muito pobre que sofre muito, a pessoa com bastante doença, a pessoa saudável, a pessoa que tem filhos problemáticos, que tem uma série de reveses na vida e outra pessoa que tem uma vida aparentemente tranquila ou bem tranquila. Essas diferenças não haveria justiça divina, né, nesse quesito, né? Então Deus não seria soberanamente bom e muito menos justo, né? E como a gente é espírita há muitos anos, né, existem nos princípios básicos da doutrina espírita, principalmente na parte 3,
né? A comunicabilidade dos espíritos. Aí na comunicabilidade dos espíritos, a gente lê, quem tem a oportunidade de ser médium, desde 1998, trabalho, né, em trabalhos mediúnicos, então a gente tem a oportunidade, né, de conversar, ter a experiência de conversar com os irmãos do plano espiritual e trazendo relatos, né, relatos de sofridos, tem trabalhos de desobsessão, irmãos trazendo mensagens elevadas, então todos os tipos, né, de comunicação. Então a comunicabilidade dos espíritos nos dá essa certeza, né, de que o mundo, né, que a Terra, e com o desencarne, né, não se encerra a vida, né, com a morte do corpo físico, né. Falaste morte do corpo físico. Isso. Aí eu te pergunto o seguinte, até principalmente para os reencarnacionistas, como nós, claro, e para os também não reencarnacionistas, sim, o modo de vida, como nós levamos a nossa vida, como nós agimos, como nós procedemos durante a nossa estada aqui, claro, nesse planeta escola, isso nos ajuda, digamos assim, depois da, entre aspas, morte, depois da desencarnação, na passagem para o outro plano? Para outro plano. Na passagem, sim, influencia e muito, né? O Livro dos Espíritos, né, nas obras básicas, através de Kardec, né? Mas conforme o teu comportamento, né, durante a tua vida, se tivesse uma vida muito material, exclusivamente material, uma vida sensual, muito sensual, todos esses tipos de comportamento, se fosse uma pessoa virtuosa, uma moral elevada, com sentimentos elevados, vão participar ativamente, todos esses sentimentos, esse comportamento, no momento da transição, né? No momento que ocorre o desencarne, ou seja, né, a morte encefálica, né? A gente fala morte cerebral, a morte encefálica, aí realmente o corpo, né, já não consegue mais, mesmo ligado pelos laços, né, que ligam ao perispírito, ele não vai se reanimar mais, esse corpo, né, nem vai voltar, né, novamente. Aí esse desenlace, essa transição vai ser diferente de uma pessoa que teve uma vida regrada, que teve uma vida, né, moral virtuosa, né, teve um comportamento médio ou bom, né, ou excelente, que são os raros, né? Não precisa ser santo. Não, santos são poucos e dá para contar nos dedos, né? Uma pessoa que teve uma vida bacana, né? Diria uma pessoa do bem, né? Que não objetiva fazer o mal, né? Ela não sai de casa com o objetivo de fazer o mal. E aquelas pessoas que têm um comportamento realmente comprometedor, né? Extremamente materialista, sensual, essas pessoas realmente vai ter essa diferença. Por quê? Porque quando a pessoa ela é muito materialista, ela é muito sensual, ela é muito apegada às coisas terrenas. E esse apego às coisas terrenas dá uma dificuldade muito grande no momento porque todos nós, quando desencarnamos, nós temos uma recepção. Nós somos recebidos, nenhum irmão é desamparado. Todos nós recebemos o amparo da espiritualidade, Deus não desampara ninguém. Todos nós temos o mesmo tratamento. Tem o nosso anjo guardião, tem os espíritos amigos, espíritos que nos precederam, familiares, né? Então, uns nem conhecemos. Então, eles vão ter essa dificuldade de reconhecê-los. E essa dificuldade de reconhecê-los vai ser mais difícil de cortar os laços. Que laços são esses? São aqueles laços que ligam o corpo físico da alma, que vai se transformar em espírito, né? Desde do átomo do perispírito até a molécula do corpo. Laço por laço, laço por laço. Isso demanda algum tempo, né? Mas no caso do indivíduo que não teve um comportamento moral, né, desejado, né? Teve atitudes que não são atitudes materialistas, apegada à matéria, não teve uma vida, né, interessante, não foi benevolente, não foi caridoso, não foi uma pessoa de bom comportamento, ele não vai perceber isso aí. Ele não vai perceber nem muitas vezes a presença desses irmãos, e o desenlace pode ser muito, muito traumático. Realmente, a perturbação é para todos, porque é uma troca, né?
a perturbação vai ser igual. Só que esse desenlace, né, desses fios que a gente poderia dizer que ligam o corpo físico ao corpo perispiritual, ele pode demorar horas, dependendo do comportamento, né, até dias, meses, anos a fio. Então depende muito do nível, né, do indivíduo. Agora, aquele indivíduo que teve um comportamento interessante, como eu tinha dito no início, né, um comportamento virtuoso, uma pessoa do bem, uma pessoa com uma moral bacana, elevada, né, que teve uma vida boa, ele tem a perturbação? Tem a perturbação, porque ele troca, sim, né? Claro, senão vai ter perturbação. Mas o desenlace vai ser muito mais rápido, ele vai conseguir reconhecer os espíritos que o precederam, os espíritos amigos que nem participaram da própria encarnação, aqueles que participaram da encarnação, o anjo guardião dele, a espiritualidade amiga que Deus envia, e vão auxiliar nesse desenlace, ele é muito mais rápido. E nós, espíritas, né, principalmente que acreditamos nisso, nós somos mais suscetíveis, né, a esse reconhecimento, e temos vamos colocar uns 50% mais de facilidade nesse desenlace, a gente tem esse conhecimento, essa facilidade. Tu falaste, imagino, uma morte, digamos assim, eu vou colocar entre aspas, uma morte normal. Normal, né? Normal. Agora, por exemplo, numa morte violenta, seja fruto de qual seja a violência, pode ser um acidente de carro, um tiro, enfim. Homicídio. Como é que acontece esse desenlace, ou seja, esse desligamento que tu usaste e no Espiritismo você usa, desses laços fluídicos, né? Sim. Que ligam, que tu falaste aí, o espírito ao corpo, ou vice-versa, o corpo ao espírito. Ao espírito. Como é que acontece isso? Tu poderia explicar assim de forma... Antes eu preciso fazer uma comparação com um desenlace quase que imediato, né? Que é aquele desenlace pela doença, né? Onde os laços vão se afrouxando com o tempo, a pessoa já fica doente muito tempo, inclusive os desencarnados influenciam, né? Os parentes, né? Se apegando, então tem que ter esse comportamento, e nós espíritas sabemos disso, né? E outras crenças espiritualistas também. Né? E é aquele por a própria velhice, que nem uma máquina normal, né? Que nem uma máquina normal. Então, esse desenlace é mais tranquilo, né? Pelos laços mais frouxos. Quando a pessoa é desencarnada, como se diz assim, de surpresa, ela está com a força vital no máximo, no auge, assim, e ocorre, um acidente. Ou ocorre um homicídio, que eu tenho uma história muito interessante, mas eu não vou contar, é muito longo. Um rapaz de 32 anos, casado, cheio de planos com a esposa, e ele desencarna. Ele está com todo o potencial fluídico ali, está com todo o fluido vital assim, né, firme, os laços são fortes do espírito, né? Fluido vital, para quem não é espírita, é o fluido que dá vida. É a quantidade, né? Como na velhice ele vai se reduzindo, ou na doença ele vai se reduzindo, esse fluido vital, por isso que eu fiz o comentário anterior, quando a pessoa está no auge, né, e tem essa morte, esse desencarne, né, muito súbito, muito violento, aparentemente não esperado, né? E alguns não são esperados mesmo, alguns não são esperados, principalmente nos acidentes, né, nos homicídios. Alguns são kármicos, ou seja, assim, são programados, são expiatórios. Acidentes, né, são expiatórios. Inclusive homicídios também. São expiatórios, ou seja, reparações de erros que alguns espíritos, não todos os espíritos, alguns espíritos acham que foi feito na encarnação passada. Não, isso pode ter sido há anos atrás, ali, há encarnações bem antigas, eu me preparei na espiritualidade para resgatar, porque eu não estando preparado, não adianta que eu não vou resgatar. Desculpa, para sentir na carne o que eu experimentar. Experimentar aquilo que eu fiz a outrem, né?
Em outra encarnação. Em outra encarnação que eu não sei qual foi, né? Eu já me preparei. Às vezes eu cumpro com grandeza, às vezes eu não cumpro com grandeza. Às vezes eu posso ficar debilitado, não desencarnar e receber aquilo com um grande sofrimento. Outros levam, como a gente tem muitos exemplos, uma pessoa leva de forma tranquila. Agora, esse desencarne é um desencarne, se ele é kármico e se ele é feito por imprudência, que nós chamamos de suicídio indireto. Esse é um desenlace muito traumático, porque os laços são muito fortes, né? O espírito não espera esse desencarne, ele não aguarda esse desencarne, então ele não consegue muitas vezes visualizar, né, os irmãos que estão aguardando ele, a espiritualidade, e esse também, o desencarne dele é mais demorado e ele pode ficar muito tempo com esses laços muito fortes ligados a cada molécula, a cada átomo do perispírito, com laços muito fortes. Mas vai depender também se é expiação ou se é... Heraldo, a produção está me dizendo que falta 1 minuto. Então é o seguinte, eu vou te deixar um questionamento para te iniciar o segundo bloco. É o seguinte, falaste tipos de suicídio. Certo. Suicídio direto e indireto. Né? Direto, imagino que seja aquele cara que você dá um tiro, sei lá, qualquer coisa que ele tire a própria vida. Sim. Mas eu gostaria que tu falasse mais sobre o indireto. Certo? Certo. Mas isso é daqui 45 segundos, que é o tempo do nosso intervalo. A gente já volta. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina. Outro dia eu trouxe uma amiga nossa do Lar de Juliana, Lar de Joaquina, Odontologia Lauda e Ótica Silvio Joalheiro. E para quem está chegando agora, eu estou batendo um papo com o meu amigo do peito, Francisco Heraldo, mais conhecido por Heraldo Azambuja. Heraldo, no final do primeiro bloco, tu encerrou falando sobre suicídio direto, indireto. Isso. Mas o direto é aquele suicídio que o cara resolve tirar a sua própria vida, pronto, acabou. Certo? Agora, o que é suicídio indireto? Posso te dar um exemplo? Pode, fica à vontade. Falar a respeito dele. Por exemplo, quem nas férias sai para viajar? Sai para viajar sozinho, não precisa ser com a família, sai sozinho. E como ele tem pressa de chegar, ele senta o pé no acelerador, né? Certo? Sim. E, por um motivo ou por outro, acontece um acidente e ele desencarna, certo? Ele morre. Isso aí, o que é suicídio? É considerado um suicídio indireto? É considerado um suicídio indireto porque ele foi imprudente. Ele não saiu para morrer, ele saiu para viver. Para viver, para trabalhar, ou para ir umas férias. Sim, porque ele colocou a sua vida em risco. Ele correu o risco de... É como se fosse um crime, né? Aqui na Terra mesmo, né? Que existe o culposo e o dolo, né? Ele não tinha intenção de, mas ele
colocou em risco a possibilidade de que ele perdesse a sua vida por uma imprudência sua, que ele não respeitou as normas, né, de velocidade, de segurança, e aí, né, por ser imprudente, né, ele abreviou a sua estada aqui na Terra. Isso é um suicídio indireto. Né? Como outros comportamentos que eu posso citar aqui, comportamentos raivosos, comportamentos assim explosivos, preocupantes, inclusive espírita. Tem até um livro do Humberto de Campos, do Belarmino Bicas, que ele abreviou em 4 lustros, ou seja, cada lustro é 5 anos, em 20 anos da sua vida, pelo seu comportamento com os irmãos raivoso, ranzinza, azedo, somente comportamental. Aquele indivíduo vicioso, aquele indivíduo que se compraz com o alcoolismo, com o fumo, com as drogas, ele vai debilitar seu corpo físico. É um suicídio indireto. Né? Então, todos abreviam a sua estada aqui na Terra, que não era programada para aquele período, em função do seu próprio dano, sua própria escolha, de querer ter uma maneira de viver diferente dos demais. Nós sabemos que antes de nós reencarnarmos, feito lá na espiritualidade, com os espíritos que conhecem a nossa história pretérita de longa data, elaboram uma programação para a gente cumprir aqui, né, Heraldo? Algum espírito recebe na sua programação o suicídio direto? Alguém vem programado para tirar sua própria vida? Na verdade, assim, ninguém, mas nem um espírito, porque o suicídio é considerado o maior crime, né? Está no livro dos Espíritos, o maior crime que se pode cometer. Né? Então, nem um espírito encarna para fazer o mal. Isso é um grande mal. Né? Então, nenhum espírito vem para cometer suicídio, em hipótese nenhuma. Ele vem para cumprir todo o seu papel reencarnatório, todo o seu programa, as suas provas, as suas expiações, que muitos irmãos confundem, né? O que é prova, o que é expiação. Mas ele vem para cumprir todo o seu tempo e da maneira mais próxima, porque é difícil concluir todo, né? Ainda nós estamos nesse mundo de provas e expiações, a gente muitas vezes está no subconsciente, está na nossa mente escondido, né? Mas nós somos lembrados dioturnamente, lembrados em sonhos, o que temos que fazer. Mas programados para fazer o mal e principalmente para cometer suicídio, em hipótese nenhuma, está no livro dos Espíritos. Nenhum espírito nasce, nenhum irmão nasce para fazer e cometer o mal. Quer dizer, então, o fulano tirou a sua própria vida, coitado, não conseguiu segurar as dificuldades da vida. Não conseguiu segurar as dificuldades. Isso. Ele vai enfrentar um julgamento da própria consciência, ou quem vai julgá-lo é Deus, Jesus, enfim, um tribunal lá de espíritos superiores? Quem é que vai julgar ele? Ele mesmo. Ele mesmo. Ele mesmo, porque é um julgamento diferente, é um julgamento moral. E esse julgamento não é carnal, essa dor que ele vai sentir não é na carne, é a dor moral. E essa dor, dependendo do tipo de suicídio, que isso aí a gente pode se estender por muito tempo, ele vai, como diz o Divaldo, muitas vezes achar que esse sofrimento que ele está passando, o Divaldo relatou que o rapaz colocou a cabeça nos trilhos e o trem passou por cima. Ele vinha chegando na cidade para fazer uma exposição. E aquilo, o rapaz achou que aquilo era eterno. Ele vinha, olhava, sentia o cérebro explodindo. Aquilo vinha, e ele achava que depois que ele soube da notícia, ele leu no jornal, que aquilo era eterno, o suicida, que aquilo não iria terminar, não iria acabar. Esse é um caso, né? É um ponto só. Então ele sofre muito, né? Porque ele vê que os seus problemas, que ele tirou a sua vida por algum problema, ou foi por depressão, ou foi por orgulho de uma firma que faliu, sei lá, não importa. Ele tirou a sua vida para resolver os seus problemas, né? Só que quando ele desencarna, ele vê que seus problemas não foram resolvidos e arrumam mais problemas. E arrumam mais problemas. Principalmente essa dor e essa culpa. Né? E ele não consegue visualizar, o socorro é dolorido, por um tempo ele vai sofrer, mas a bondade divina define esse tempo. Chega um momento que, se ele não pedir, não orar,
Mas assim mesmo o tempo é determinado pela providência divina. Eu li um livro, agora deixa eu lembrar, Memórias de um Suicida, Sim. né? Em que o espírito, alguma coisa Castelo Branco, não me lembro. Faz anos que eu também faz muito tempo que eu li esse livro. Em que, e eu vou te contar assim rapidamente para te ilustrar essa história. Ele se suicida e ele disse que ficou perto de 100 anos para se perceber como espírita, como espírito, perdão. 100 anos? Pode dizer pode. Que a gente fique que a gente fique 1 hora, 2 horas, 1 dia, 2 dias, tudo bem. Agora 100 anos, como que pode 100 anos? Explica para o nosso telespectador. Na verdade, ainda há, né, em relação a tempo, né, na espiritualidade, tempo aqui na Terra, porque nós somos em função do Sol. Amanhece, anoitece, amanhece, anoitece e contam-se os dias, né? Na espiritualidade, o tempo é um tempo relativo, é um tempo menor. Diz que quando nós vamos para a espiritualidade, 30 anos é um estalar de dedos. Mas esses 100 anos pode ocorrer realmente ficar anos a fio, né, 1000 anos, 500 anos apegado, principalmente que é muito apegado à matéria, ficar naquele local onde ele desencarnou, principalmente naqueles que tinham potes de ouro, aquelas histórias que a gente ouvia. Isso é fato, é verdade mesmo. Ele pode ficar muito tempo. E o suicida, em função do tipo de suicídio, dependendo do tipo, né, principalmente se ele foi por um orgulho, né, que ele faliu, ele, né, não foi aquele por depressão, por doença, que é bem menor, ele estava doente, é diferente. Cada suicídio tem um tempo X, né? E depende muito do espírito, dele reconhecer e orar e pedir o seu socorro. Aquele que não ora, não pede, não reconhece o seu erro, aí o tempo vai ser proporcional ao seu delito, o tipo de delito que ele cometeu, que é o suicídio, conforme o seu tipo. A produção sempre atrapalha, né? Ela está nos dizendo que está faltando agora 2 minutos para encerrar. Heraldo, tu dá palestra aí nas diversas sociedades espíritas, né? Tu gostaria de convidar o público para não ser espírita, mas pelo menos conhecer o que é uma casa espírita. Porque muita gente, e tu deve saber disso, com certeza, tu sabe, que não vão à casa espírita porque tem medo de quê? De ver espíritos. De ver espíritos. Né? De ver as almas do outro mundo. Isso, lá, né? Ou se assustarem. Quando a pessoa vai na casa espírita, o que ela vai ver lá? Bom, quando chegar numa casa espírita, ela vai ver pessoas... que nem ela? Que nem ela, exatamente que nem ela. Não vai ver nada de absolutamente demais. Né? Vai ver uma pessoa, não vai ver ritos, né? Não vai ver santos, né? Não vai ter essa imagem que tinha de ver algo espetaculoso, nada fora do normal, e vai receber, né, informações, né, daquele dia, né, conforme o tema que foi programado, e vai conhecer, né, principalmente uma doutrina, né, que nos consola, principalmente nesses momentos que a gente está comentando de desencarne, né, quando há o afastamento provisório de uma pessoa, de um ente querido, de um amigo, de um conhecido, ou que a gente ouve falar, né, esse afastamento provisório vai ter o conhecimento e o consolo para tal, né, e vai ter o conhecimento, vai ter consolo e conhecimento, e não vai ver em absoluto nada mais do que pessoas, um expositor e passistas. Heraldo, nos últimos e derradeiros 30 segundos, por favor, se quiseres deixar alguma mensagem, por favor, fique à vontade. Independente de sermos espíritas ou não, né, a mensagem que eu deixo para todos os irmãos é que nunca é tarde. Nunca é tarde para termos uma vida melhor. Não, mas eu já estou velho demais para isso, eu já não sirvo mais para isso. Serve. Então nunca é demais para termos atitudes, nos conhecermos, para nos melhorarmos, sermos pessoas melhores. Isso nos faz bem, isso nos deixa felizes.
Cada vez que cometemos atos interessantes, nobres, justos, bons, isso nos torna cada vez melhores. E assim vamos somando pontos para que o nosso desencarne seja cada vez menos doloroso, já que o tema central era esse. Heraldo, muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço a oportunidade. Tudo é bom, muita paz, muita saúde. Nesse momento que a gente está vivendo, saúde é importante. Sempre é importante. Sempre é importante, mas agora agora é mais ainda. Mais ainda, né? Muito obrigado, Heraldo. Um grande abraço. Dá um abraço na tua esposa lá. Será dado. E saúde. Obrigado, eu mesmo desejo para ti e para todos os telespectadores. Okay. E com essas palavras, estamos encerrando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, Ótica Silvio Joalheiro e Odontologia Lauda. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina.